Boa noite para todos, queridos amigos, irmãos, senhoras e senhores da rede Amigo Espírita, nossos queridos amigos e amigas da sala Falando Espiritismo na Rede Amigo. Boa noite para todos. Aproveitamos para endereçar o nosso carinho, a nossa amizade para os nossos irmãos da Rádio Fraternidade de Uberlândia, os companheiros que estão ligados nesse momento na Rádio Nova Fraternidade de Maceió, também os nossos amigos de Juiz de Fora, dessa região bendita, da Rádio Evoluir, através dos nossos queridos amigos Armando Falcone e equipe. Enfim, todos vocês que se encontram nesse momento acessando o site, o novo site da FEAC, feac.org.br, que nós tivemos a felicidade de estar lançando exatamente no dia de hoje, nesse mês de outubro, nascimento de Allan Kardec, e a gente conseguiu atingir esse objetivo, que para nós é um motivo de muita satisfação, porque é mais um portal que vem efetivamente se intercambiar com essa grande rede Amigo Espírita, desenvolvendo cada vez mais a difusão da doutrina espírita, levando para aqueles corações que estão distantes, em regiões que não possuem um centro espírita para frequentar. A gente tem se esforçado para levar essa mensagem para efetivamente tocar corações como os nossos, que necessitamos tantos nesse momento de nos aproximar cada vez mais de Jesus, o nosso Mestre e Senhor. Portanto, que Ele, o nosso Mestre, possa nos abençoar nesse momento, nessa noite, em mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. E nós estamos caminhando para inteirar o 30º encontro nas noites de terça-feira, com participação de alguns companheiros, como o Juarez, como também o nosso André Sobreiro e outros que vêm contribuir, porque o nosso trabalho eminentemente é um trabalho de equipe. Mas nesse espaço nós temos trazido reflexões em torno da vida e da obra de Emmanuel, de Chico Xavier e de toda a sua equipe, que efetivamente morejou nas terras de Santa Cruz, trazendo essa dinâmica da doutrina espírita para nos aproximar cada vez mais do pensamento essencial de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, do espírito de verdade, e todo esse grande projeto de estudarmos as leis da vida para efetivamente nos projetar na vivência do amor em plenitude. Portanto, queridos irmãos, nós hoje vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos em torno do livro Leis de Amor, ditado pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier e Valdo Vieira, respondendo questões elaboradas pelos confrades da Federação Espírita de São Paulo. Nós trabalhamos o primeiro capítulo em duas partes, causas espirituais das doenças. Depois iniciamos o segundo capítulo, parentesco e filiação. Lembrando que na última semana nós iniciamos e conseguimos trabalhar 6 questões. Eu vou ler apenas as perguntas para já adentrar na questão 7ª, que é o objetivo inicial do nosso trabalho dessa noite, contando com as vibrações, com a paciência, com as perguntas, com as ponderações de todos. Lembrando, como nós dissemos, que o trabalho em equipe ele ganha em qualidade, né? Vamos lá, foi questionado assim para Emmanuel no capítulo Parentesco e Filiação. Primeira pergunta: a morte arquiva os serviços inacabados das criaturas humanas? 2. As consequências dos crimes obscuros dos homens terminam com a morte? 3. O princípio de causa e efeito funciona além da morte? 4. Para onde nos conduz a morte? 5. Para as criaturas humanas, o que significa a vida terrestre? 6. Qual a conexão entre consanguinidade e o destino?
E por fim, a 7, que é o início do nosso trabalho de hoje. O que precisamos para vencer na luta doméstica? Então vou fazer um ajuste na rota. A 6 nós vamos ler a resposta, para que a gente possa conectar e iniciar o trabalho com a 7ª questão. Repetindo, qual a conexão entre consanguinidade e o destino? Resposta de Emmanuel. Nos elos da consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que se nos associaram ao destino, pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Então Emmanuel vem nos apontar o Livro dos Espíritos, por exemplo, nas leis morais, que trata da lei de trabalho, da lei de sociedade, das injunções da liberdade, da igualdade, que vai definindo para nós um grande movimento da reencarnação. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Deus nos impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. E dentro dos planos da família, nós vamos, através dos elos da consanguinidade, reaver o convívio de todos aqueles que se nos associaram ao destino. Então, todos que nos encontramos no cadinho purificador da família, somos almas que estamos nos reencontrando. Emmanuel define um pensamento magistral, que a vida é uma constante, um constante movimento de encontros, reencontros, e tomar a Deus que não sejam desencontros. Na família, nós nos reencontramos. E dentro dos mecanismos da convivência, nós temos encontros, que não são casuais. São encontros que vão nos apresentando uma oportunidade de trabalho, de ajuste, de aprimoramento. Todos nós temos tesouros a revelar, a oferecer. Todos nós somos necessitados das joias raras que o semelhante tem a nos ofertar. Bem-aventurado aquele que, no movimento da família, procura viver o Evangelho, porque o Evangelho é um grande casamento com a vida. Um casamento que se apresenta com nuances de sentimento, de emoções, mas que requer responsabilidades, atenções, cuidado, perseverança, paciência, perdão, enfim. E aqui vem definir para nós que os vínculos são sustentados pelas ações no bem ou no mal, não é? No bem ou no mal, através, portanto, das portas benditas da reencarnação. Questão de número 7. Que precisamos para vencer na luta doméstica? Resposta. Devemos revestir-nos de paciência, ciência da paz, o amor, caridade operante, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender e vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação e do reajuste. Existe um pensamento de Emmanuel, em outra obra, em que o benfeitor define que o lar é o primeiro degrau que o Todo Misericordioso nos concede para aprendermos a escalar
os montes dos céus. Portanto, na luta doméstica do dia a dia, nós temos ali um movimento de uma escola. Uma escola que vai apresentando para nós, a cada movimento, lições novas, surpresas. Portanto, devemos estar atentos, porque o objetivo maior é o trabalho de reabilitação e reajuste. Quando o Emmanuel vem falar de reabilitação, nós podemos, portanto, buscando uma significação deste pensamento, observar que nós fomos habilitados então. E por opções nós deixamos, nós perdemos, nós nos descuidamos das habilitações. Portanto, agora nos compete novamente procurar a habilitação. Como se fosse uma habilitação para dirigirmos um veículo nas estradas que a providência divina nos apresenta. Precisamos de nos preparar, de estudar as leis, os sinais, as regras e, ao mesmo tempo, nos capacitar na habilitação. Treinamento, repetição, acerto, desacerto. São pontos que vai definindo para nós um mecanismo de reajuste dentro dos próprios mecanismos da nossa consciência, porque as leis de Deus estão gravadas na nossa intimidade. E quando nos afastamos delas, naturalmente, necessitaremos mais à frente de retomar aquele princípio fundamental que vai ser a base de sustentação para a nossa vitória real, em níveis cada vez mais espiritualizados, mais elevados, mais sutis. Reflitamos. Questão de número 8. O que foram em vidas anteriores os pais despóticos? O que foram em vidas anteriores os pais despóticos? Resposta. Quase sempre, os pais despóticos de hoje são aqueles filhos do passado, em cuja mente inoculamos o egoísmo e a intolerância. A vida nos devolve a semeadura que nós implementamos. Emmanuel sempre, quando vai atender uma solicitação, uma pergunta, ele sempre se coloca naquela condição de sabedoria, a definir-se como um espírito que tem muito que se ajustar conforme a lei. E, ao mesmo tempo, nos convida a refletir com ele sobre a nossa necessidade de nos ajustar no nosso presente, projetando um grande futuro, mas atendendo às respostas dos anseios anteriores, das dúvidas, dos dissabores, das incongruências, das intolerâncias, das rebeldias, da própria violência. Então, lidando com a intolerância hoje, fica patenteado a necessidade nossa de aprender a cuidar do nosso mundo íntimo. E aqueles que estão sendo instrumentos, vamos dizer assim, para trazer dissabores, pressões, amarguras, dificuldades, são apenas aqueles corações que ainda também necessitam de se reajustarem. E por isso acabam sendo pedras de tropeços. Em alguns casos, são os mesmos espíritos que nós nos complicamos lá atrás. E hoje se sentem no direito de exigir o que não sabem efetivamente, mas de alguma forma, estando diante dos nossos corações, eles se sentem como credores. Aí vem aquela pergunta: o que fazer? É necessário muita prece, vigilância e, acima de tudo, compreensão, misericórdia.
porque ontem nós lemos uma página de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, numa lição que Jesus vai falar para nós sobre a mulher adúltera. Ele tem uma expressão muito singular através de Humberto de Campos, dizendo assim, que bem-aventurado o homem que aprende a perder com o Evangelho para ganhar o reino dos céus. Isso é um grande desafio para todos nós. Aprender a se doar, a renunciar, a sacrificar. Perdedor na terra, mas vitorioso no céu. O nosso impulso orgulhoso, egoísta, muitas vezes nos apresenta aquela necessidade íntima de conquistar, de sobrepor, de convencer, de domar, de estabelecer um parâmetro que nos atenda em detrimento do outro. E muitas vezes, assim procedendo, nós estaremos nada mais, nada menos do que nos distanciando da verdadeira vitória espiritual. Diante, portanto, da intolerância, aprendamos a perdoar, a aplicar a caridade conforme Jesus nos indica. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência e perdão, sempre. Questão de número 9. Se a 8ª vem falar sobre os pais despóticos, a 9ª vem dizer, e o filho rebelde? E o filho rebelde? Resposta. O filho rebelde e vicioso é o irmão que arrojamos um dia à intemperança e à delinquência. Observemos responsabilidades nossas como pais. Lidar com limites, com dificuldades, com exigências, com rebeldia, com indiferença e tantos outros mecanismos que contrapõem alguns métodos ou alguns projetos de educação. Nós temos aprendido que a doutrina espírita, através da dinâmica da evangelização infantil, tem muito a nos oferecer, quanto indivíduos, quanto coletividades, comunidades, famílias. Quando é possível trazer a família para a casa espírita, não tenhamos dúvida de que nós, com isso, teremos uma certa vantagem diante dos desafios do mundo. O que efetivamente não vai invalidar ou vai retirar os desafios do caminho. Costuma até ampliá-los. Mas quando nós trazemos Jesus para dentro da nossa convivência, dentro das nossas buscas de interação no lar, nós podemos realmente ganhar, vamos dizer assim, um pouco mais de fôlego para compreender, para abençoar este que, nesse momento, se apresenta como aquele espírito que não está muito disposto a ouvir, a aprender, a seguir algumas indicativas. E a gente sabe que não é fácil. Pais, mães, tutelados, educadores, nesse momento de transição planetária, temos que nos ajustar, temos que termos muita paciência, porque os espíritos que estão reencarnando nesse momento estão trazendo uma carga de exigência muito intensa. Então, que possamos orar e nos preparar para os desafios do caminho, mas acima de tudo, com muito amor. Questão de número 10. E a filha desatinada?
Resposta: a filha detida nos desregramentos do coração é a jovem que, noutro tempo, induzimos ao desequilíbrio e à crueldade. Lei de causa e efeito. Semeadura livre, colheita obrigatória. A filha que hoje está fazendo com que os pais tenham que se capacitar, tenham que investir, tenham que se aprimorar, está sendo um instrumento bendito para os pais. Principalmente no sentido dos pais crescerem no aprendizado, mas também se reajustarem, porque a delinquência de hoje pode estar apresentando a irresponsabilidade dos pais ontem. Estando os pais no ontem como pais mesmo, não é? Repetindo a posição paterna, ou como amigos, como cônjuges, como filhos, enfim, a vida devolve, a vida traz de volta. E essa dinâmica é que nós precisamos, nesse momento, refletir e agradecer a Deus pela providência divina que nos oferece exatamente o que nós necessitamos naquele momento mais crucial da nossa evolução. E nós vamos, como falamos na questão anterior, nesse momento de transição, estamos tendo muitas oportunidades, porque nós temos encontrado na sociedade dificuldades com o Evangelho, aqueles que uma ausência muito grande de religiosidade, de limites, de desrespeito. Temos visto cenas na televisão ou mesmo nas ruas que trafegamos, onde as pessoas não têm, algumas pessoas não têm ética, não têm comportamentos nobres, lidando com a justiça, não se preocupam por conta da impunidade. Assistimos cenas de pessoas partindo para cima de policiais, enfim, é um momento de muitas dificuldades, cada vez menos números de candidatos para serem professores face às dificuldades enfrentadas nas escolas, aonde, quando o educador precisa de fazer um corretivo, trabalhar em nível de auxílio ao educando, ele costuma ser ameaçado até de morte. Meus amigos, o momento é extremamente delicado. E por isso, o nosso movimento espírita tem um papel muito importante na sociedade. E é um dos pontos discutidos no plano de trabalho para o movimento espírita nos próximos 5 anos, que foi aprovado pelo Conselho Federativo Nacional. O espírita tem responsabilidade na sociedade, porque nós somos cidadãos. E como cidadãos, não temos e nem podemos ter a pretensão de fazer proselitismo religioso, de levar espiritismo para todo lado. Mas nós precisamos de nos capacitar para contribuir como membros da sociedade, desse organismo que define as comunidades, as nações. Temos responsabilidade em oferecer algo de mais qualidade, que nós estamos encontrando dentro dos nossos estudos doutrinários evangélicos, nesse contato que nós vamos tendo com os espíritos. Nós somos, de alguma forma, muito responsáveis, porque as informações que nos visitam quanto ao retorno do espírito para a plata espiritual, ou se deparar com a realidade consciencial, traz para nós uma chave bendita que nós precisamos, pelo até um movimento de gratidão com a providência divina que tem nos dado tanto. Somos responsáveis para levar essa mensagem, para auxiliar aqueles corações, para que a gente possa realmente investir na educação espiritual. E sempre é válido lembrar que a educação conforme uma visão mais espiritualizada, e que foi, por exemplo, registrada por Allan Kardec
conforme o comentário da questão 685 do Livro dos Espíritos, a educação é a arte de formar caracteres. Então, portanto, se a instrução informa, a educação forma. E a educação que forma é educação prática. Não é educação de livresco, não é de parlatório, é de vivência. Foi o que nos escreveu o apóstolo Tiago na sua epístola. A fé, a religião imaculada e pura é a de visitar os enfermos, cuidar dos órfãos, das viúvas. Não é? Ou seja, é operacionalização. É o que Kardec define para nós no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Precisamos de viver. Então, fica aí. A gente gosta de repetir o que nós aprendemos com os educadores de Espiritismo que nós tivemos a oportunidade de conviver. A instrução informa. A educação forma caracteres. E só o Evangelho é capaz de transformar. Por isso que, com a educação, nós trabalhamos numa linha simbólica de um batismo da água, metanoia, mudança mental. Mas o batismo da água ainda é apenas uma preparação para o batismo do fogo. Por isso é que a gente faz a associação na interpretação. João Batista trouxe o batismo, não é, no seu sentido do arrependimento e da consciência, enquanto Jesus veio efetivamente promover outro tipo de batismo, o batismo do fogo, que é o que transforma verdadeiramente. E só o amor é capaz. A sabedoria é o caminho. Doutrina espírita é caminho. Doutrina espírita é filosofia. Doutrina espírita é ciência. Não é mesmo? Agora, o batismo do Evangelho é aquele da verdadeira transformação, que é definitiva. Ela é para sempre. Que a gente possa refletir, porque o assunto vai puxando o outro. Não é mesmo? Aqui em Minas a gente fala assim, atrás de morro tem morro, e é muito morro aqui em Minas. Um grande abraço para os nossos amigos no chat. Eu gostaria de abraçar ao Galvão, ao João, ao Simplício, a Nina, o Ligeirinho, o Ariosvaldo. Gostaria de abraçar todos que se encontram, a Tina. Tina, um grande e carinhoso abraço para você também, minha irmã. O Braz, o Arnaldo, Vameli. Há pouco tempo a gente viu o Lucas Milagre, estava aí com a gente. Não é pena que ele saiu. E os demais companheiros que se encontram. A Marcele, que Jesus abençoe aí a sua região de São Paulo, a todos esses companheiros que estão procurando aí divulgar, viver essa doutrina maravilhosa. Nós estamos no mês de outubro, mês de nascimento de Allan Kardec. Para nós é motivo de muita alegria ter esse patrono, esse precursor dos novos tempos. Continuando. Questão de número 11. Se na nona nós falamos do filho, na 10ª Emmanuel explicou sobre a filha, agora a onça vai beber água. É assim que a gente brinca, não é? E o marido desleal? E o marido desleal? Resposta de Emmanuel. O marido ingrato e desleal, em muitas circunstâncias, é o mesmo esposo do pretérito que precipitamos na deserção, com os próprios exemplos menos felizes. Querem que repete? Eu vou repetir, porque vocês que estão no chat estão lendo. O Arnaldo está fazendo um trabalho aí de fôlego, Arnaldo. Muito obrigado, meu amigo. Você está colocando os textos aí para a turma acompanhar. Mas eu vou repetir, Arnaldo, para quem está nos ouvindo na rede e nas demais transmissoras. O marido ingrato e desleal, em muitas circunstâncias, em muitas, viu gente?
Em muitas, não significa que são em todas. Então, terminar o chat aí, a gente pode vir a ter problema. Acabar o programa, o pessoal vai assim, será que fulano? Calma, vamos devagar. A evangelho você não fecha, evangelho a gente abre. E observem bem como o Emmanuel coloca. O marido ingrato e desleal, em muita circunstância, é o mesmo esposo do pretérito, que precipitamos na deserção, com os próprios exemplos menos felizes. E a gente está fazendo um estudo em torno do pensamento da vida, da obra de Emmanuel. E quando ele responde, o marido ingrato e desleal, em muitas circunstâncias, é o mesmo esposo do pretérito, que precipitamos na deserção, ele está colocando aquela condição de que a situação de hoje, da mesma forma que foi tratada numa condição diferente quanto à mulher, o assunto se repete. De repente, a deslealdade dele, a ingratidão dele, é a resposta do passado. Porque ele foi precipitado na deserção, na traição, nas tramas, nas dificuldades, enfim, em exemplos menos felizes. Por isso, meus amigos, quando a gente está atendendo na casa espírita, atendimento fraterno, nas demais atividades, visita em lares, aquelas situações que somos abordados até pelos nossos próprios amigos de reunião, de tarefas, o nosso coração fica sensibilizado, porque é complexo quando um coração se sente naquela condição de desprezado. E é muito difícil, muitas vezes, a gente abrir algumas reflexões, porque em meio à dor, em alguns momentos, o consolo ele se torna um ponto muito mais importante do que a própria explicação, os diagnósticos. Em determinados casos, o diagnóstico, no seu sentido amplo, ele é até desaconselhável. Em doutrina espírita, a gente costuma ter algumas respostas prontas. E nós devemos ter muito cuidado, porque quando a dor graça, as dificuldades campeiam e o coração está combalido, dilacerado, ele precisa de colo, ele precisa de apoio, ele precisa de silêncio muitas vezes, ele precisa de falar. Então nós temos que ouvir, porque não é simples você dizer para uma pessoa que ela está pagando o que ela fez. E infelizmente no nosso meio isso acontece. E acontece sem nenhuma dosagem de misericórdia. Em nome da verdade, fala-se pelos cotovelos. Mas a gente sabe que esse coração, depois de consolado, soerguido, no momento oportuno, a própria vida vai mostrar. Quando ele tiver mais maturidade, ele estiver mais pronto para ouvir. E em alguns casos a gente observa que quando isso acontece, costuma o indivíduo entrar num diapasão muito mais de orgulho ferido do que propriamente vamos dizer assim, o se apegar naquela condição de observar o companheiro como tendo uma atitude impensada, ou envolvido pelas teias da ilusão. A fascinação é uma das piores obsessões, conforme nos ensina Allan Kardec no livro dos médiuns. Aquele que está fascinado, ele não enxerga, eu costumo dizer, um palmo à frente do nariz. Então, queridos amigos, a lei, ela nos mostra, ela nos aponta. E por isso, o nosso movimento de estudar a doutrina espírita, como nós fazemos na sala, nesse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel e tantas outras frentes, é procurar trabalhar essa verdade dentro de nós mesmos,
para que nós possamos qualificar a nossa atitude e não caminhar pelas vielas que vão trazer martirológico para os outros. Quando Emmanuel fala sobre o marido ingrato e desleal, será que aqui nesse momento aqui ele não está falando um pouco dele mesmo? Se vocês me permitem, e se o próprio Emmanuel me der autorização, se assim pudesse, não é? Mas de uma forma irreverente, portanto, eu vou dizer que eu não tenho dúvida que ele está falando sobre ele mesmo. Porque aqui me faz lembrar a própria história que ele declinou, que ele contou para nós, para falar do passado dele, cruel e orgulhoso, quando ele foi extremamente ingrato, ele foi extremamente arrogante com a sua amada, com a sua alma gêmea Lívia, conforme a descrição do livro Há 2000 anos, quando ele se permitiu se enovelar nas teias que foram construídas pela treva, pela difamação, pelas concupiscências de corações que como aquelas mariposas em torno de uma luz, ficavam circulando em torno daquela família que tinha um compromisso muito importante naquele contexto, um compromisso de soerguimentos pessoais e, ao mesmo tempo, tendo a oportunidade de alguma forma, participar da história mais importante da humanidade, a vinda de Jesus entre nós. Aquele momento em que Jesus, estando na terra, estando entre nós, ele teve a oportunidade, não é? Aquela família teve a oportunidade de ser envolvida e abençoada por ele, inclusive pela cura, pelo atendimento espiritual que ele prestou para todos, inclusive a nossa querida Flávia Lentulus, filha do senador, que foi uma das existências de Chico Xavier, foi curada por ele. E nós nos recordamos agora, no diálogo que Emmanuel traduziu através das palavras das mãos de Chico Xavier, o diálogo que ele teve com Jesus à beira do lago, quando Jesus falou que estava atendendo a família, mas em nome da fé que existia dentro da casa dele, que era de Lívia. A gente vai subentendendo a história. E que ele ali estava tendo uma oportunidade, e que seria melhor que ele tivesse ido procurar Jesus de dia. Ele foi no final da tarde, à noite, como Nicodemos. Ele não podia perder a pose. Ele foi escondido no preconceito, naquele ranço ancestral da sua família romana. E Jesus disse para ele que ali ele teria a oportunidade de optar entre o reino dos céus e o império de César. E ele acabou optando pela águia romana. E o que aconteceu com ele com o passar do tempo? Não é? O que aconteceu com ele? Então a vida devolveu para ele uma oportunidade dele poder reconstruir o seu passado. Eu gostaria de me interromper um pouco, meus amigos, para dar um grande abraço, um abraço muito fraterno, muito apertado nesse grande amigo Lucas Milagres. Eu carinhosamente chamo ele de Luquinha, né? Grande Lucas. Um grande abraço para a turma aí de Divinópolis, terra de Romanelli, região de Meimei, não é? Enfim, um grande abraço para todos. Se Deus quiser, quem sabe ano que vem nós estaremos aí de novo na Semana Espírita, não é mesmo? Para a gente trocar aquelas figurinhas fraternas, contar as histórias do Evangelho. Não é mesmo, Lucas? É isso aí. Mas continuando. Portanto, a vida devolve, como devolve, por exemplo, vocês, amigos. Nós todos estamos aqui num grande movimento de fertilização, num grande instante de troca, né? Estamos numa proposta aqui de acalentar os nossos melhores e maiores desejos de aprimoramento. Por isso é que Jesus nos concede esses instantes
para recebermos o pão nessa santa ceia, troca doutrinária e fraterna, para que a gente possa cada vez mais nos capacitar, porque na questão 12 vem dizer, e a esposa desorientada? Resposta, a companheira desorientada que nos amarga o sentimento é a mulher que menosprezamos em outra época, obrigando-a a resvalar no poço da loucura. Meus amigos, as histórias aqui, elas vão mudando de posições, né? Marido, mulher, filha, filho, pais, irmãos, cônjuges. A vida vai nos devolvendo para nos mostrar o tempo todo a necessidade de nos reorientarmos. Porque o que está desorientado precisa de reequilíbrio. E não se constrói uma nova morada, não se pode colocar pano novo em vestido velho. Isso é Jesus que coloca para nós. É necessário renovação, é necessário a adesão a uma nova vida. Enquanto não vos converterdes, afirma Jesus, nos vem à memória, no capítulo 18 de Mateus, ele diz, enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual a criança, não podereis entrar no reino dos céus. É necessário nos curvar à beleza da pureza da alma. Como afirma o poeta, eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. São versos que expressam de uma forma muito singela o que Jesus quer nos dizer. É necessário que acreditemos na vida. É necessário que possamos alimentar essa esperança e trabalharmos pelo pulsar de um novo momento. Porque o universo é um eterno movimento de pulsação. O nosso coração bate, a vida estua, portanto é necessário vibrar e nos conjugar cada vez mais em movimentos benditos. E aí a questão de número 13, o número 13 é muito significativo. Ele vem dizer assim, e os parentes abnegados? Ai, que bela pergunta. Agora nós vamos, na própria dinâmica de Emmanuel, sairmos de um contexto de complexidade para trabalharmos num campo superior. E os parentes abnegados? E aqueles, antes de responder, vamos incrementar a pergunta. E aqueles benfeitores do caminho? E aquelas almas que se sacrificaram pelo clã? Se martirizaram no silêncio da noite para trazer o pão para os filhos distantes? Aqueles corações que passaram noites em claros, cuidando da febre, trabalhando aquelas dificuldades das crianças? Aqueles que nos ensinaram as primeiras notas de evangelho, as primeiras orações? Eu me recordo de minha mãe católica, quando ela me ensinava, quando criança, dizendo assim, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Não me esqueço disso. São notas que os anônimos benfeitores oferecem, se sacrificando, ajudando, e sem cobrar troféus, louvores, pagamentos. Não é, Tina?
A Tina conhece a prece católica também. Então vamos trazer a Emmanuel. Os parentes abnegados em que nos escoramos. Olha como que Emmanuel responde. Os parentes abnegados em que nos escoramos são os amigos de outras eras, com os quais já construímos os sólidos alicerces da amizade e do entendimento, propiciando-nos o reconforto da segurança recíproca. Meu coração, nesse momento, se emociona, porque me recordo agora do carinho, do reconhecimento, da gratidão, do devotamento de Francisco Cândido Xavier com sua família. Me recordo da forma benevolente que Chico falava de sua segunda mãe, nos seus eufemismos. Jamais ele disse que Cidália Batista era sua madrasta. Era sua segunda mãe. Como Chico Xavier sofreu com a desencarnação dela. Chico, alma cândida, essa alma tão sensível, essa alma de mãe, que se doava, que se entregava com tanto desvelo nas relações amigas, fraternas, familiares. Eu tive a oportunidade de ler uma carta, alguns dias atrás, em que ele também falava de como doeu a partida de um outro ente de sua família, que, como Cidália Batista, ele tinha na cota daquelas almas que mais compreenderam o seu desiderato com a mediunidade com Jesus. E passado mais de 40 anos, ele diz assim: a minha dor foi a mesma. Ele que convivia com os espíritos, que lidava com a desencarnação, que amenizava dores, diminuía fome, frio, trazia esperança. Mas ele se intercambiava de uma forma solene com seus entes queridos. E em todos eles ele expressava gratidão, porque os seus entes queridos foram benfeitores na vida dele. Meus amigos, imaginemos quantos estão do nosso lado, quantos passaram por nós, quantos percorreram a nossa história e costumamos esquecê-los no vale da ingratidão. São benfeitores, amigos que se candidataram, que se candidatam para nos ajudar, sem cobrança, sem esperar perfeição de nossa parte. É neles que escoramos. Por isso, a gente costuma dizer que nós temos uma família que a gente convive. E, na realidade, nós costumamos ter grupos que nos amparam, para não dizer que, em alguns casos, nos toleram. Já paramos para refletir sobre isso? Como influi o nosso passado no clima familiar e na atividade profissional? Resposta: cada elo de simpatia ou cada sombra de desafeto que surpreendemos na família ou na atividade profissional são forças do passado a nos pedirem mais amplas afirmações de trabalho na vitória do bem. O ambiente do profissional, para muitos,
é muito mais intenso do que a própria dinâmica dos seus lares. Costumamos passar muito mais tempo dentro do escritório, na indústria, no campo, do que ao lado da esposa, dos filhos, ou do marido, ou dos pais. Quanto mais nesse mundo individualista que nós vivemos, que a gente não tem tempo para o outro. Tão raro você encontrar um instante para visitar aquele tio distante, o vovô, a vovó. Nós não temos tempo para ver os primos. Quanto mais os irmãos, não é mesmo? Eu vou inverter, porque devia ser, não temos tempo para os irmãos, quanto mais os primos estão mais distantes. Mas a gente inverte aqui para fazer uma salada de fruta aqui, fazer uma misturança aqui, como diz aqui em Minas. Mas para a gente refletir, eu costumo dizer, fica tão bonitinho no Facebook, né? As pessoas, outro dia eu escutei um senhor de 86 anos dizendo que uma sobrinha falou para ele assim: ô titio, que bom ver o senhor, estou com tanta saudade, que bom que o senhor está aqui no Facebook. Aí ele me disse assim: tem mais de 20 anos que ela não o visita. Aí como a gente vai falar que a gente está com saudade? Então, são pontos para que a gente possa refletir sobre a necessidade de trabalharmos no ambiente familiar ou no clima profissional com a inteligência suficiente para trabalharmos na afirmação de trabalhos. Ou melhor, redundou, né? Para investirmos com eficiência no trabalho, porque vai trazer afirmações psicológicas. Vamos pensar. Questão de número 15. Vocês desculpem, a gente está acelerando um pouco por conta do tempo. Mas nós temos ainda alguns minutinhos. Vamos lá, para 3 questões. Em vista de tudo isso, questão 15. O que nos cabe fazer ante os parentes? Resposta: diante dos parentes e dos companheiros de jornada, consagremo-nos à felicidade de todos e façamos o melhor ao nosso alcance, a benefício de cada um. Tem uma companheira no chat que está dizendo assim, que existem parentes que vão para os Estados Unidos e não tem condições de ir a 1 quilômetro de onde ela mora. Eu não vou citar o nome dela, mas a gente compreende, minha irmã. Agora eu vou te falar uma coisa, se você me permite, para a gente dar algumas risadas fraternas. É porque costuma o foco irradiador do psiquismo deles estarem lá nos Estados Unidos mesmo. Eu não tenho compromisso de ir a 1 quilômetro para te ver. Né? Porque de repente, ou estão vibrando na indiferença, né? Ou não despertaram para o seu valor como um parente querido, ou porque de repente não tem visgo, não tem vínculo. Porque também a lei, nós precisamos de refletir sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, conforme o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Qual que é a característica da parentela corporal? Ela é transitória, não é verdade? A parentela espiritual é definitiva. Então, é necessário trabalhar, vamos trazer a Emmanuel de novo, trabalhar com os companheiros, consagrando a eles felicidade. Como que você vai consagrar felicidade? Tem uma música da década de 70 que eu cito muito, o pessoal gosta muito, alguns, né? Na década de 70, onde o poeta diz assim, que felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Felicidade na Terra é utópico no mundo de prova e expiação. Mas o que você pode oportunizar como um momento feliz? Dê um presente. Se eles têm tempo para ir nos Estados Unidos e não têm a condição de te visitar a 1 quilômetro, por que você não vai visitá-los?
Ah, eu não, porque eles não vêm, eu também não vou. Aí fica uma, vamos dizer assim, uma guerra entre anjos e demônios. Não é assim que funciona. Então vamos pensar, faça a sua parte. Enderece sua prece, os seus bons pensamentos, em benefício de cada um, lista-os. São quantos tios? Cada dia você lembra de um, manda uma prece para ele. Se você puder, telefone. No aniversário, no final do ano, num dia comum, ofereça alguma coisa de bom. Porque o bem que você espargir, ele vai ser o seu advogado no tempo e no espaço. Questão de número 16. Eu prometi para o Arnaldo que encerraria hoje o tópico desse capítulo. Vamos lá. O que devemos fazer se a presença de alguém nos é penosa? Resposta. Se a presença de alguém nos é penosa ou difícil ao coração, anulemos os impulsos negativos que nos surjam na alma e convertamos as nossas relações com esse alguém numa sementeira constante de paz e luz. Que desafio! Lute, trabalhe. Se essa presença te incomoda e a outra não, é essa presença que define a presença da misericórdia para o seu soerguimento. Então, aquelas relações que já estão ajustadas, a providência divina, ela vai dar dinâmica para que a gente possa conviver com aqueles que nós temos mais dificuldades. É básico. Agora, Deus não coloca fardos que a gente não pode suportar. Por isso, sempre teremos aqueles agentes da luz para nos fertilizar, para nos trazer esperança, estímulo, ou muitas vezes trazer um conselho, espera, acalma, dê tempo ao tempo. Isso Arnaldo Rocha nos falava muito, que aprendeu com Chico. Tem situações que a frase é: dê tempo ao tempo. Tudo tem a hora, tudo tem um momento para a manifestação da luz. Agora, se você sente que és capaz, faça a sua parte, porque o Senhor há de conduzir o restante. E por fim, a 17ª questão. Todo laço de parentesco possui razão de ser? Todo laço de parentesco possui razão de ser? Eu acho que todos nós podemos responder isso na nossa intimidade, não é mesmo? Mas vamos trazer Emmanuel, que é o abalizado benfeitor desse nosso estudo. Ninguém possui, sem razão, esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Me chama muita atenção, Emmanuel usa palavras que são chaves nos textos. O que me chama a atenção, ninguém possui sem razão. O laço. E por fim, ele vai falar das obras da criação. Então, afirma Jesus, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O tesouro é o laço. O coração é a possibilidade de criar. Então, nós criamos, somos co-criadores. E vamos trabalhar de acordo com o nosso mundo mental. O seu mundo mental passa a ser a sua própria alimentação. Então devemos observar qual é a instância espiritual que nós estamos elegendo para a nossa moradia. Qual é a nossa cidadela espiritual? Há muitas moradas na casa do Pai, capítulo 14 do Evangelho de João, 1º versículo. Há muitas moradas. Qual está sendo a nossa? Atual e a que nós almejamos.
Nós sabemos qual foi a cidadela do ontem. Então, dentro desse universo tridimensional, passado, presente e futuro, vamos estabelecer metas. O que eu posso cuidar com relação à minha morada do ontem? Que conta para mim o tempo todo exatamente qual é a minha posição. No hoje, eu tenho a oportunidade de buscar no futuro dos ideais a inspiração para lidar com todas essas injunções. Mas o que fica para nós, como reflexão final, no seu sentido de tempo, é que a sabedoria é o caminho. A doutrina espírita está apresentando para nós possibilidades para adquirirmos a sabedoria. Mas sem amor não se faz luz. Por isso, queridos amigos, não podemos conceber doutrina espírita sem evangelho. Porque o evangelho é o casamento com a luz do mundo, para que nós possamos ser fertilizados por ela, o Cristo, e fazermos luz para semear na terra dos corações de todos aqueles que a providência divina concede no nosso raio de ação, ainda limitado, mas com muitas possibilidades. Nós gostaríamos de beijar a alma de todos vocês, de oferecer um ósculo de muita gratidão, de muito respeito, mas também gostaríamos de contar com as vibrações de vocês, para que juntos, nesse momento final, possamos nos sintonizar com Maria Santíssima, a Mãe da Humanidade, a veleira de todos nós. Porque do mundo maior, nós não temos dúvida que ela esparge rosas do seu jardim de misericórdia. Rosas para enfeitar os lares de todas as famílias na terra, o sagrado instituto familiar. Pois o mundo regenerado, ele só vai se estabelecer em definitivo nos corações a partir do momento em que os homens, a sociedade, as religiões, os líderes, todos possamos nos voltar para soerguê-la, a sociedade, na plenitude dos lares, das famílias, porque a família é a célula da sociedade. E nós não temos dúvida de que a família na Terra é a expressão da família celeste. Por isso é que Deus nos concede esse degrau para ascendermos ao cume da redenção, da plenitude, da paz. É o amor na sua totalidade, na sua completude, na sua excelsitude. Por isso, queridos irmãos da Rede Amigo Espírita, nós gostaríamos de encerrar a nossa participação nesta noite em mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, trazendo uma veleira dos céus, Maria Dolores, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, no livro Antologia da Espiritualidade, quando ela assim se expressa na poesia da gratidão. Agradeço, alma irmã, por tudo que me deste, o auxílio fraternal, generoso e sem preço, o teto, o lume, o prato, o reconforto, a veste,
Tudo isso agradeço. Sobretudo, alma boa, Deus te compense o coração amigo, por teu olhar de paz que me alenta e abençoa na estrada em que prossigo. Viste-me em solidão, esperança caída sem ninguém. Deste-me apoio com teu braço irmão e ergui-me de alma nova para o bem. Não há palavra com que te defina o reconhecimento que me invade ao sentir-te no amparo a presença divina da celeste bondade. Deus te guarde no excelso resplendor da luz com que me aquestes todo o ser, porque me refizeste a certeza do amor, a bênção de servir e a força de viver. Tenham todos força de viver a partir das bênçãos do servir. Muita paz e que Maria Santíssima nos envolva para seguirmos Jesus, tendo em Allan Kardec, na doutrina espírita, a chave bendita para a vivência da caridade. Até breve, que o Senhor, portanto, fortaleça a rede Amigo Espírita.